Eu quero só... Já falei na abertura da sessão, e casualmente agora vem mais um convite, dizer, senadora Lúcia Wahner, que eu não negarei os convites que eu recebo de todo o Brasil para fazer palestra. Recebo, para alegria minha, não só o convite para palestra, mas inclusive a homenagem, com medalhas, cartões de prata, título de cidadão, e que recebi de dezenas de cidades do Brasil todo. E me perguntaram se eu fui a Goiânia. Claro que fui a Goiânia, inclusive convidei Vossa Excelência na época. Eu acho que é mais de 9 anos atrás que eu estive em Goiânia para discutir o Estatuto do Idoso, que já é lei, já está fazendo quase uma década, o Estatuto da Igualdade Racial, que já é lei, a política salarial, que já é lei. Fizemos um belo debate lá na Câmara de Vereadores, fui homenageado e posei lá, mas posei para não gastar hotel numa casa que a Câmara de Vereadores me indicou, vazia, mas que tinha 2 pessoas lá dentro. Foi lá que eu fiquei, vazia, como tinha 2 pessoas, acho que um segurança e alguém que fez limpeza. E retornei para cá. O que eu quero dizer é que se alguém pensa que eu vou parar de viajar pelo país, como tenho viajado sempre, e deixar de receber as homenagens que o povo tem me feito, está muito enganado. Tenho orgulho de dizer que recebi o título de cidadão da cidade de Salvador, na Bahia, da cidade do Rio de Janeiro. E Goiânia, eu acho que eu recebi o título de cidadão de Goiânia também. O título de 2 ou 3 cidades já de Minas, cidadão da Paraíba, estou lembrando aqui agora, são tantos, medalhas em São Paulo, quase em todo lugar. E procuro sempre viajar, de preferência com despesas de minha parte, e não despesa do Senado. E aí fico na casa dos que me convidam. Claro que eu não vou pedir ficha corrida de quem me convida, ou de quem aprova, ou na Assembleia, o título de cidadão, ou na Câmara de Vereadores. Por isso que eu venho à tribuna casualmente dizer que é um grande vereador, que eu conheço, vai fazer o debate lá em Canoas, no Rio Grande do Sul. Já recebi o título da cidade, porque não nasci em Canoas, eu nasci em Caxias, em Canoas do Rio Grande do Sul, para discutir a PEC número 50 para acabar com o voto secreto, que é de minha autoria. E tenho debatido ela pelo Brasil, e vou continuar debatendo a PEC número 50, que acaba com o voto secreto em todas as situações, e não numa ou outra situação. Até as redes sociais, que estão operando muito bem, elas têm feito esse trabalho de divulgar a PEC número 50 de nossa autoria, que não admite o voto secreto em nenhuma situação. Eu não entendo, em plena democracia, nós ainda estarmos votando secretamente. E por isso é que eu continuo insistindo na importância de acabarmos com o voto secreto. Quero dizer que inúmeros senadores apoiaram a PEC do fim do voto secreto. A ampla maioria dos senadores aqui na casa. Fiz um estudo e verifiquei que na maioria dos países do mundo não existe mais voto secreto. Só para lembrar aqui, como, por exemplo, Estados Unidos da América, Inglaterra e Dinamarca. A proposta de minha autoria, ela se encontra aqui no plenário já. Já foi aprovada por unanimidade na CCJ. Eu vou torcer para que seja aprovada também rapidamente, senhor presidente. Mas eu quero, senhor presidente, para não falar só de coisas tão pequenas, como se os senadores podem ou não podem viajar ao Brasil para defender teses que viram lei, política de salário mínimo é lei. Nós construímos ela viajando o Brasil e discutindo com a sociedade da inflação, e na minha proposta é o dobro do PIB. Hoje, por acordo, claro, aprovamos aqui a inflação mais o PIB. O Estatuto do Idoso, de minha autoria, é lei. Da igualdade racial, de nossa autoria, é lei. E eu não faço lei trancada dentro do gabinete. Eu faço discutindo com a sociedade brasileira. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que o Senado já aprovou por unanimidade, está lá na Câmara, eu quero aprovar ainda esse ano. A ministra Maria do Rosário organizou agora uma comissão e me convidou para fazer parte, que vai aprofundar, à luz da Convenção Internacional, o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Tive a satisfação também de participar ativamente do projeto da Comissão da Verdade. O senador Rodolfo Rodrigues, que não está mais aqui, participou no debate da comissão e, por isso, eu vim à tribuna no dia de hoje, nesses meus 15 minutos que ainda me restam, falar da Comissão da Verdade e da sua importância. No final dos anos 70, vivíamos ainda sob o regime de exceção imposto pelo golpe militar de 64. A década do chamado milagre econômico, ou milagre brasileiro, que foi também um período permanente de conflito e intensa repressão, chegava ao fim com uma das mais graves crises econômicas da história do país. O governo militar sentia crescer a oposição depois das derrotas eleitorais de 74 e 76. E, sobretudo, depois das históricas greves que eu participei, porque naquela época eu era sindicalista, de 78 e 79. Aí, senadora Luciana Wander, lembro, numa oportunidade, em plena ditadura, que eu fui convidado para fazer uma palestra na Europa para falar o que acontecia no Brasil. Os órgãos dos direitos humanos montaram um dossiê para que eu levasse para o exterior para dizer o que estava acontecendo aqui. Daí, em São Paulo, me fizeram varredura total no corpo, vou ficar por aqui, em nenhum momento vou dizer que houve tortura ou agressão, e o dossiê foi confiscado. Mas eu fui, com a força da palavra, contar na Europa o que estava acontecendo aqui no Brasil. Mas, enfim, senador Cacildo Maldani, a abertura política, que já vinha sendo discutida, tornou-se imperativa, e foi nesse contexto que foi promulgada a Lei da Anistia em 1979. Começava, naquele momento, o reencontro da nação consigo mesma. Nas belas palavras, lembro eu, de Teotônio Vilela, relator do projeto que se tornou lei. O processo de anistia, senhor presidente, com o espírito de reconciliação que a marca, ajudou, sem dúvida nenhuma, a sanar alguma das feridas abertas durante os anos de chumbo da ditadura militar. Outras, no entanto, continuaram abertas e sangrando. Era preciso avançar para que a justiça se fizesse completa. E é nesse sentido que devemos entender a retomada do processo pela presidenta Dilma com a constituição da Comissão da Verdade. Essa comissão, senhores senadores e senadoras, por um lado, dá continuidade ao processo de reconciliação que foi iniciado em 79, com a concessão da anistia aos envolvidos na luta política de 1964, ou seja, a época do golpe. Por outro lado, aprofunda esse momento processo, associando ao desejo de reconciliação e à necessidade de se fazer justiça, esclarecer os fatos e a verdade e botar abaixo aqueles que mentem e tentam, com meias palavras, deixar as pessoas na dúvida do que realmente aconteceu. Por isso, senhor presidente, é que eu entendo como fundamental o trabalho da Comissão da Verdade. Ela há de apontar o caminho da verdade, da transparência, para que o nosso povo conheça a sua própria história. Trata-se também de garantir a todos os brasileiros, tanto aos que vivem e viveram aquela época, filhos da ditadura, muitos deles, infelizmente, mas que muitas vezes ainda aguardam a expectativa da justiça. Senhor presidente, não podemos esquecer nem negar o nosso passado, especialmente os erros, os crimes, a tortura, e preparar o caminho para que isso não se repita nunca mais. Ditadura, nunca mais. Tortura, nunca mais. Nossa história, senhor presidente, é o repositório de nossa experiência acumulada. A experiência acumulada é que nos dá a sabedoria. Roubar a memória de um povo é barrar o seu crescimento. Para isso, também a Comissão da Verdade há de realizar um trabalho essencial e imprescindível. É preciso que tenhamos claro, senhor presidente, o sentido e o alcance da Comissão da Verdade. Não se trata aqui de revanchismo, não se trata de reabrir um processo já fechado, de mexer em feridas, não se trata de promover, não, caça às bruxas. O que se busca não é vingança,
não é vingança, mas é justiça, transparência e a verdade. O que devemos querer, antes de mais nada, é nos conhecer melhor. Conhecer o que aconteceu ontem para agir hoje, pensando num futuro melhor para todos. O processo não está fechado e resolvido somente pela lei da anistia. Em alguns casos emblemáticos, longe disso eu poderia dizer, devemos lembrar que os crimes de desaparecimento forçado de pessoas são crimes permanentes. Jamais podemos apagar. Para além daqueles diretamente envolvidos nesses casos que sofrem há décadas com a falta de esclarecimentos, deveríamos perguntar, nós brasileiros, se queremos conviver eternamente esse sofrimento que representa essa ignorância onde os familiares não sabem nem aonde estão os corpos daqueles que foram assassinados, mutilados, torturados durante a ditadura. Muito tempo já se passou e logo não estaremos mais em condição de conhecer a verdade se nada for feito. O momento é agora ou nunca. A alternativa me parece cristalina, transparente. Senhor presidente, é importante afastar de novo o tal de medo de caça às bruxas. A função da comissão não é julgar, nem indenizar, é trazer a verdade, somente a verdade. O papel de julgar continua sendo, como sempre foi e deve ser, do judiciário, e ele está apto para fazê-lo. Imaginar uma instância administrativa com poder de punir seria contra a nossa tradição jurídica e democrática. A Comissão da Verdade pode auxiliar na função do judiciário, com dados, testemunhos e provas. Aliás, o artigo 3º, índice 5º da lei que institui a determinada lei diz: colaborar com todas as instâncias do poder público para a apuração de violação de direitos humanos. Mas julgar, como disse, é uma prerrogativa do judiciário e a Comissão da Verdade não está acima da lei. Ela poderá nomear autores, fazer audiências públicas, determinar perícias, diligências, colaborar com o poder público, buscar a apuração dos crimes, mas caberá ao judiciário determinar as consequências e os desdobramentos. Evocam-se muitas vezes exemplos estrangeiros como elemento de referência para a nossa comissão. É preciso, no entanto, entender o caso brasileiro naquilo que ele é específico. Alguns países próximos de nós, a Argentina, Chile e Peru, passaram por essa experiência. A Argentina e Chile tiveram e optaram por uma comissão da verdade com poderes mais limitados, com o judiciário e o legislativo atuando nos seus países de forma institucional para dar amplitude para que o processo continuasse. No Peru, a questão foi diferente. Trata-se de apurar e punir responsabilidades de autoridades até recentemente no poder, sem o amparo de uma lei da anistia. Também a África do Sul, do grande Nelson Mandela, e eu tive lá, senador, me permita, Cacildo Valdaner, de lhe dizer, eu estive lá na África do Sul. Quando chegamos na África do Sul, 5 parlamentares negros diziam que o avião da Varig ia ser bombardeado. Me lembro do comandante da Varig, não se preocupem, ninguém vai bombardear o nosso avião. Descemos, tivemos com a Winnie Mandela, entregamos a ela um documento em nome do Congresso Brasileiro, fruto da Assembleia Nacional Constituinte, exigindo a liberdade de Nelson Mandela. Para alegria nossa, naquele fim de ano, Nelson Mandela foi liberto e nós o recebemos aqui no Congresso Nacional e ofertamos a ele, em nome da nossa gente, a melhor medalha, o melhor prêmio, a maior honraria que um chefe de Estado recebeu nesse país. Enfim, é bom lembrar que a África do Sul teve a sua Comissão da Verdade, após o fim do regime do Apartheid. Mas lá houve um sistema de troca da verdade pela anistia, em uma situação social de busca também do entendimento e da reconciliação. Desde 74, quando se constituiu a primeira Comissão da Verdade para apurar violações graves de direitos humanos, isso foi em Uganda, na África. 39 outras já foram instaladas em mais 4 países
em mais 4 países dos continentes. Instalada em países dos 4 continentes. Aqui na América do Sul, só para lembrar, Bolívia, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Peru, Equador 2 vezes, já passaram por essa experiência desde os anos 80. O Brasil chegou tarde, mas chegou. E é preciso passar por isso antes que seja tarde demais. Mas o que pode efetivamente alcançar uma comissão da verdade? Muitos, senhores presidentes, se questionam a esse respeito. Há, de fato, muito desconhecimento, o que gera ceticismo, desconfiança e até uma desesperança. Mas eu diria, antes de mais nada, uma comissão desse tipo, como o próprio nome deixa claro, visa o estabelecimento da verdadeira verdade, a verdade histórica, que ninguém tem o direito de apagar. Seu alvo primário é o negacionismo, ou seja, a atitude de negar as experiências de determinados fatos acontecidos. Mais do que isso, senhores e senhoras, quando se trata de violações graves de direitos humanos, as vítimas, quando não desaparecem, simplesmente, dificilmente têm oportunidade de contar a sua versão dos fatos. A comissão dá voz à visibilidade às vítimas, restaurando a sua dignidade. E fazendo isso, não estamos fazendo um bem apenas às vítimas, mas sim a todo o povo brasileiro, à humanidade, eu diria, e à própria democracia no planeta. Diria mais, senhor presidente, tanto os que viveram naquele momento, quanto os que nasceram depois estão nessa expectativa. A narrativa que se constrói a partir desse testemunho, geralmente escamoteado, é muito importante em termos de autoconhecimento e de formação de nossa identidade. Muitos veem ainda a Comissão da Verdade como uma instância que vai acerrar conflitos. Há, de fato, conflitos não resolvidos, que devem ser reconhecidos e reparados. E, para isso, a comissão poderá contribuir enormemente. O objetivo maior é o da reconciliação, por meio da reparação justa, se for o caso, e, sobretudo, o da promoção de uma cultura de paz. Quase sempre o esquecimento é cúmplice da perpetuação dos esquemas que possibilitam as violações em primeiro lugar. Conhecendo a verdade, reconhecendo a responsabilidade do próprio Estado, de suas instituições, de seus agentes, nas violações ocorridas, podemos finalmente desmontar esses esquemas e garantir que não possam ser desmontados em outro momento qualquer. Mas, concretamente, senhor presidente, o que podemos esperar da nossa comissão, só para concluir, muito já foi apurado pela Comissão de Anistia e pela Comissão Especial Mortos e Desaparecidos Políticos. Dificilmente, eu diria, o número de violações conhecido será ampliado de modo muito significativo. Até dezembro de 2010, a Comissão de Anistia apreciou 59.163 pedidos, sendo 65%. 38.025 deles aprovados. Ainda restam aproximadamente 15 mil pedidos a serem apreciados. A comissão de mortos concluiu por 475 casos de assassinato. Não é, portanto, pela descoberta de novos casos que devemos avaliar a Comissão da Verdade, mas sim por sua capacidade de desvendar essa situação emblemática ainda no nosso país. Aclarar sistema de repressão, apontar vínculos com outros países, como a chamada Operação Condor, denunciar participação de empresas civis, nomear autores da área pública e da área privada. Senhor presidente, a Comissão da Verdade tem o papel crucial de construir uma memória coletiva para todos. É preciso acabar com o negacionismo militar sobre os crimes da ditadura. Devemos repensar os livros de história nesse aspecto. Isto é gerar a cultura da prática democrática e da paz. Senhor presidente, que fique claro que não convive com a impunidade e nem com o esquecimento da violação grave dos direitos humanos. Além disso, esperamos que a comissão finalmente ajude a desvendar casos
ainda emblemáticos. Lembro aqui como o caso do inesquecível Rubens Paiva. Apurar o destino dos desaparecidos, com afinco, dar voz pública às vítimas e aos seus familiares, apurar a participação não só de militares, mas também de civis, na manutenção do aparelho repressivo. Senhor presidente, a partição de empresas durante a ditadura deve também ser revelada. A participação de empresas. Por fim, esperamos que possa produzir documentos que sirvam para a reparação às vítimas, à justiça, no sentido amplo da consciência coletiva. Estaremos reconstruindo nossa história e, como sempre acontece quando criamos nova narrativa sobre nós mesmos, estaremos dando uma nova forma mais definitiva à nossa própria identidade como nação, como comunidade política, eu diria mesmo como comunidade ética. Termino, senhor presidente, só dizendo, faço votos de que a Comissão da Verdade esteja efetivamente à altura da grande e fundamental tarefa que lhe cabe. Pelos nomes que acompanhei cada um deles, eu entendo que ela está à altura. Sei que nós não vamos ter decepção. Senhor presidente, se fizer bem o seu trabalho, como acredito que fará, teremos depois um país mais justo, mais comprometido com a paz, mais protegido contra a corrupção, contra o abuso das instituições. Estaremos com um país mais democrático e um país, sobretudo, mais consciente de si mesmo. Muito obrigado, senador Cassiano Maldaner, e dizer que eu tive uma alegria muito grande quando fui convidado para estar em Santa Catarina e Vossa Excelência me acompanhou num evento belíssimo onde falamos para milhares de aposentados e pensionistas. Obrigado, presidente.